Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje eu irei entrevistar Bartolomeu Braz, que é vice-presidente do Instituto Pensar Agro, ou Pensar Agropecuária, e primeiro vice-presidente da ProSoja Goiás. E nós vamos falar justamente sobre o mandato do Bartolomeu à frente da ProSoja Brasil, que terminou agora recentemente, e sobre o Instituto Pensar Agropecuária. Bartolomeu, que prazer receber você novamente aqui no programa. É um prazer todo meu, Divino Ronaldo, o programa Morada do Campo, da rádio Morada do Sol. A gente sabe aí a comunicação que vocês têm como agro regional, região aí sudoeste todinha, Rio Verde, como um dos polos mais importantes agrícolas aí, nem se falando de Goiás, do Brasil, mas do mundo. Então, a informação com qualidade, através do seu programa, através da rádio, ela chega a toda a sociedade, chega aos produtores com muita qualidade. Então, é uma satisfação estar falando com você, Divino Ronaldo. Bartolomeu, nós temos buscado sempre trazer exatamente o que você disse, informação de qualidade, porque o agronegócio ele precisa exatamente de buscar ampliar a sua comunicação. Aliás, eu gostaria até de começar falando sobre isso com você. Como é que está a comunicação do agro no Brasil hoje? Olha, Divino Ronaldo, esse foi um dos desafios nossos diante da gestão da ProSoja Brasil. A gente percebeu, né, que essa comunicação ela não tinha uma boa sintonia com a sociedade, nossa sociedade brasileira, né? Nós falávamos muito para nós mesmos, dentro dos setores, dentro dos canais ligados ao agro, e a gente não tinha uma entrada boa aos meios urbanos, né, à sociedade. Então, nós fizemos um trabalho, não somente também, Divino Ronaldo, a nossa sociedade brasileira, mas também principalmente aos nossos consumidores mundiais. Esse foi um dos trabalhos mais importantes durante a nossa gestão, que a ProSoja Brasil fez, juntamente com a nossa comunicação. Nós fizemos um trabalho mostrando realmente, através de vídeos, através de materiais impressos, através de WhatsApp, através de Instagram, todas as redes sociais, mostrando com dados oficiais, tanto da Embrapa Territorial, da Conab, dados corretos, né, dados que são de instituições de credibilidade, para que a gente levasse isso à sociedade de uma maneira leve, né? Fizemos alguns vídeos que rodou o Brasil inteiro, mostrando que o campo, que o agronegócio, ele não beneficia somente aos produtores e os funcionários, ele movimenta toda uma cidade, toda uma sociedade. Mostramos a importância da interiorização das economias, né? Hoje as economias passam pelo interior do Brasil. Há 20, 30 anos atrás, as economias estavam nos grandes centros, nas capitais, na maioria das vezes, e não chegava até os interiores. Hoje nós temos dos interiores clínicas médicas de qualidade, nós temos universidades de qualidade, nós temos shoppings, nós temos tudo que uma grande cidade tem, em vários polos agrícolas do interior do Brasil. Graças a quê? Graças a esse agro, né, que com eficiência, né, com inserção de tecnologia, com modernização, que hoje o país mais moderno do mundo em tecnologia é o Brasil. Nós conhecemos muito bem os outros sistemas de produção. E através disso, a gente mostrou, né, que a sociedade, que o agro faz muito bem ao Brasil, ao interior e às capitais também. A economia, que cada 4 empregos no Brasil, um é do agro, ou até mais, cada 3 empregos no Brasil, um é do agro. Então a gente mostrou isso através de dados, né? Levamos esses documentos, trabalhando junto com o Ministério de Relações Exteriores, né? Junto com o MAPA, com o Ministério da Agricultura. O MAPA também tem
dentro do mapa as relações internacionais, e a gente trabalhou todo mundo em comum, junto para fazer esse material, né? Esse material foi bastante divulgado em 2019, 2020, até 2019, além desse trabalho de divulgação, nós também fomos aos nossos principais consumidores do mundo, né? Levando esse material. Nós fizemos missões internacionais à Europa, aos Estados Unidos, à Índia, à China, ao Vietnã, à Indonésia, ao Japão, enfim, os grandes consumidores mundiais, nós estivemos presencialmente com materiais, com a parte do governo federal também, tanto o Ministério da Cultura como o Ministério das Relações Exteriores, com todas as embaixadas, né, que nós participamos, né, levando esses dados, né, palestrando sobre como funciona a cadeia produtiva do Brasil, como ela é sustentável, como ela tem qualidade, né, e a partir daí nós tivemos um boom no mercado, né, nas compras, na busca pelos produtos brasileiros. Nossa, eu sempre digo que a vitrine da alimentação mundial passa pelo Brasil. Depois que nós exportamos, o que nós conseguimos vender é que eles vão buscar em outros países. Então, com esse trabalho feito e com essa imagem material que a gente fez, e além disso, nós deixamos esses materiais em todas as embaixadas onde o agro, que são mais de 150 países. Para quê? Para que os embaixadores, junto com seus adidos agrícolas ali, discutem nos seus congressos ali e debatem com os empresários, né, mostrando, levando essas informações. Então, esse material nosso ele foi passado em várias embaixadas, em vários fóruns de debate com empresários daqueles países. Então, isso foi, ajudou muito, né, melhorou muito a sociedade brasileira também. Nós debatemos aí em várias universidades brasileiras, nós também fomos a grandes fóruns, tipo Folha de São Paulo, fizemos seminário no Estadão, enfim, na minha época eu fui colunista do Estadão, por mais de um ano sendo colunista, mostrando aí as qualidades do agro. Então isso ajudou bastante as pessoas a entender, ainda há insatisfação, ainda há dificuldades ainda de levar comunicação de qualidade, mas a gente fez esse trabalho e esse trabalho ajudou muito, tem ajudado muito o Brasil, né? Hoje, com esses impulsionamentos de redes sociais, nós estamos praticamente nos grupos familiares de toda a sociedade brasileira. Então, isso tem sido já um pouco atrasado, foi feito, mas também é importante, né? A gente fez também em parceria com as outras entidades e isso tem buscado melhorar, né? Tem tirado os impactos de quando um governante da Europa, como o presidente lá da França, joga pedra no Brasil, na época de Joe Biden, jogou pedra, mas era tudo com fins políticos, para tentar melhorar a imagem, né? E a gente precisa de estar preparado para defender, né, a nossa produção, defender o Brasil, defender os produtores brasileiros, e a gente o fez com muita determinação e com muita qualidade nesses materiais. Então, esse foi um dos objetivos nossos e ainda continuamos essa saga aí, né, de buscar cada vez mais essa melhor comunicação, né? O agro ele é muito eficiente da porteira para dentro, mas ele precisa de passar essas informações com qualidade. Então, a gente tem trabalhado muito para isso e ainda é um desafio ainda da gente levar mais ainda a nossa sociedade e a todos os nossos consumidores mundiais, Ronaldo. Bartolomeu, a ProSoja ela tomou uma dimensão muito grande frente ao agronegócio como entidade, como instituição. Como que você vê o seu trabalho? Se você pudesse resumir, qual foi o maior legado que você deixou na ProSoja Brasil? Qual seria esse legado? Olha, o maior legado que eu deixei na minha opinião mesmo, foi tratar das políticas necessárias para o campo como um produtor rural. Eu sou um produtor rural
enfrento todas as dificuldades do campo, vivo o campo, e lá eu levo as nossas demandas, né, não só minha, mas de todo o setor, vivendo atualmente o que nós sentimos e o que a gente passa. Então, o grande legado dessa entidade é de nós sermos legítimos produtores. A ProSoja Goiás são formadas por todos os produtores tecnificados, qualificados ou não. Todo produtor é qualificado, está dentro dessa diretoria, e isso dá à frente aos debates, aos grandes debates, porque você não está falando com o presidente executivo, você está falando com o presidente de um conselho produtor rural, aonde ele está vivendo todas essas políticas e aonde existe um suporte técnico também para ajudar. Então, eu acredito que o grande legado o grande protagonista nosso foi esse também, de mostrar à sociedade, mostrar a todos, não somente aos produtores nossos, que já tem uma conexão. Hoje a ProSoja Brasil, ela é ovacionada, onde qualquer estado, nós temos 16 a ProSoja, né, e nós expandimos muito isso, estamos expandindo para o Nordeste. Na minha gestão, nós avançamos para o Nordeste, Mato Piba, enfim, Norte. Então, isso ajudou muito, né, a dar a esse protagonismo nessa entidade. A ProSoja Brasil, ela é com toda certeza, nós somos uma entidade de maior credibilidade para falar com qualquer meio de comunicação. Hoje, daqui às 11 horas, eu vou ter ainda, como ex-presidente, vou falar com todas as mídias internacionais no fórum, qual a ministra vai estar presente também. Por quê? Porque a gente vive, né, sabe das políticas que tem, nós passamos defendendo todas as pautas, né, reformas, desde a reforma trabalhista, né, a reforma tributária, nós passamos aí pelo Fundo Rural, diminuímos aí o custo para o produtor, nós passamos nas construções das políticas agrícolas, nós fizemos e mostramos a necessidade de aumentar o valor do subsídio dos prêmios do seguro para o setor rural, nós mostramos a importância de inserir investimentos em máquinas e equipamentos para o setor agrícola, nas grandes feiras, todas as feiras, nós estávamos presentes no Brasil, enfim. Então, eu acredito que o grande legado foi mostrar não somente ao Congresso Nacional também, hoje a ProSoja é a entidade mais respeitada no Congresso Nacional, mas também a todos os meios de comunicação, essa mensagem, né, essa fala de que aqui tem uma entidade que ela faz um bem, não somente aos produtores, mas a toda a sociedade brasileira e também alimentando mais de 1 bilhão de pessoas fora do Brasil. Então, isso deu para nós aí uma tranquilidade de ser respeitado também a gente. Eu, como presidente, eu deleguei muito. Eu trouxe junto todos os presidentes, os 16 presidentes da ProSoja. Então, qualquer estado que você vai, qualquer política que vai ser implantada, às vezes uma política de tributária que o Estado faz, e a gente combateu muito isso, tributária, de retenção, essas políticas ainda inadequadas, a ProSoja, quando qualquer governo que ia fazer isso, antes, ele temia, porque lá dentro daquele estado tinha uma ProSoja muito bem preparada, se fosse preciso ela mobilizava, igual nós tivemos no Tocantins, no Maranhão, nós tivemos no Mato Grosso do Sul, enfim, em Goiás há um tempo atrás. Então, isso deu a essas entidades também uma capacidade também, tecnicamente, deles discutir e deles mobilizarem os produtores, né? Como nós somos mobilizados em Goiás, nós somos uma entidade muito bem organizada em Goiás, com uma mobilização fantástica, então isso deu a essas entidades, a ProSoja Brasil, com essas 16, o nome de verdadeira representante desta cadeia que é tão importante para o Brasil, Divinaldo. Bom, você está como vice-presidente de uma outra entidade, que é o Instituto Pensar Agropecuária. O que é exatamente esse instituto? Olha, esse Instituto Pensar Agropecuário, ele às vezes ele não é tão conhecido, mas a importância dele é muito grande. Nesse instituto tem 46 entidades, né? Este instituto é privado, é bom falar isso, as nossas entidades são privadas, as pessoas acham que nós somos do governo, sabe? Que é uma entidade ligada ao governo, nós somos entidade de produtores privada, que a gente trabalha classista em prol da produção de cadeias produtivas. Então, dentro do IPA,
Existem 46 entidades ligadas a grãos, né? Todos os grãos, a fibras, carnes, leite, nós temos associações de batata, cebola. Então, as cadeias produtivas do Brasil, todas estão dentro do IPA. E também nós temos a agroindústria lá dentro. A agroindústria, que são os maquinários, né? Nós temos a Biob, que são os nossos processadores, né? Dos nossos produtos. Nós temos lá a MEC, enfim, todas as entidades que compõem o agronegócio estão lá dentro. E essas entidades, ela existe uma diretoria, o qual eu fui reeleito agora como vice-presidente. O presidente hoje é o Nilson Leitão, que já foi presidente da FPA também. E esse IPA, qual que é o papel fundamental dele? O papel fundamental dele é construir as pautas para que sejam votadas no Congresso, para que a frente parlamentar esteja tranquila ao debater, discutir já projetos que estão tramitando no Congresso e novos projetos, né, de apoio ao setor, de políticas de organização. A gente tem a NP do Agro, vários projetos aí, lei do agro que a gente fez lá dentro, que ajuda muito o setor. Então, o IPA, ele é uma entidade privada com uma diretoria de entidades, inclusive todas, a CNA está lá dentro, várias federações de agricultura estão lá dentro. Então, essa entidade, este instituto, lá não é entidade, é este instituto, ele elabora, né, tem um corpo técnico, tanto tributário, jurídico, em todas as áreas, onde a gente discute, né, projetos e também constrói pautas para que a Frente Parlamentar da Agricultura, que é a maior frente do Congresso Nacional, eu até digo, é uma das maiores frentes políticas do mundo, ela é copiada aqui, está sendo buscada aqui pela Argentina, os próprios Estados Unidos estão revendo a política desde logo, estão buscando entender a nossa aqui também. Graças a esse IPA, a essa organização que a gente faz com que esses parlamentares, né, são eleitos, nós temos vários aqui, cito Zé Mário Schreiner, que é um diretor lá da Frente Parlamentar da Agricultura. Nós temos outros também aqui, o Vitor Hugo, enfim, vários outros deputados, não vou nem citar mais que a gente pode pecar, mas vários outros deputados que compõem essa frente parlamentar, aonde ela é subsidiada por nós, pelo IPA. Então, sem o IPA, os parlamentares não conseguiam levar e chegar adiante com projetos, porque não teriam embasamento técnico, né, para levar e debater isso junto a várias parlamentares que tem no Congresso Nacional, cada um com as suas ideologias, né? Então a gente precisa de uma força muito grande, de uma construção muito bem feita para que os nossos projetos sejam aprovados. Então o IPA é isso, o IPA ele pensa, né? Por isso que chama pensar, ele pensa tecnicamente para os nossos parlamentares apoiar os projetos que são importantes por agro. Por isso que a gente tem tido sucesso aí, essa frente ruralista aí, que se chame ainda dessa forma, que a frente ruralista tem essa força muito grande dentro do Congresso Nacional, a nível de o ex-presidente da frente parlamentar, que também é junto com o IPA, é a nossa ministra Tereza Cristina. Nós temos vários parlamentares, a escolha dos presidentes da Câmara, Lira passou por lá, foi o primeiro local que ele vai, na nossa frente, para ser sabatinado, para entender as nossas pautas, porque nós também temos lado, nós tomamos posição lá. Uhum. A gente não a gente não fica em cima do muro, o muro não é de Deus, entendeu? Uhum. Então a gente toma posição sim, mas as posições nossas, as pessoas enganam muito sobre isso, acreditam que nós gostamos das pessoas, nós gostamos dos projetos das pessoas que estão nas lideranças. Hoje a gente apoia o setor, apoia muito o presidente Bolsonaro. Apoia o presidente Bolsonaro por quê? Porque o presidente Bolsonaro, ele escuta, eu praticamente tinha agenda mensal com o presidente Bolsonaro, para a gente levar as nossas pautas, né, e discutir, debater e trazer a solução. Então, ele nos ouve, ele sabe a importância desse agro, ele está tentando desburocratizar o máximo possível, e aí a gente tem que buscar esse apoio para que esse sistema que está implantado possa dar sequência, porque o agro está vindo muito bem em todas as cadeias produtivas. Então,
esse é o trabalho do IPA, esse é o trabalho das nossas entidades. Apesar que o IPA ele não tem bandeira partidária nenhuma. As entidades que ele tem que trabalham. Então ele é aberto e todos os parlamentares estão lá dentro. Nós temos vários partidos dentro da frente parlamentar e que a gente subsidia eles com essas informações para chegar a bons projetos, a boas políticas agrícolas para o setor aqui do Brasil. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Estou conversando hoje com um grande líder ruralista, o Bartolomeu Braz, que foi presidente da ProSoja Brasil, atualmente é vice-presidente do Instituto Pensar Agropecuária e primeiro vice-presidente da ProSoja Goiás. E nós estamos falando justamente sobre a atuação dessas entidades. É uma atuação política, ela não deixa de ser uma atuação política, né, Bartolomeu? Sim, é uma atuação política. Divino Ronaldo, eu também sou diretor da Federação da Agricultura Goiás, a Federação da Agricultura de Goiás. Certo. Existe uma figura de delegado junto à CNA e eu que represento a Federação da Agricultura também na CNA. Porque às vezes eu deixo de falar isso e eu sou do sistema também, como sempre fui, você sabe, muito tempo atrás. A gente traz as políticas boas e tenta agregar e não separar. Mas a política é muito. Nós não vivemos sem a política. A sua pergunta feita, Divino Ronaldo. Por quê? Porque as decisões são políticas. Não adianta, às vezes a gente fica muito nervoso quando há uma decisão de uma minoria ou de outra, mas eles levaram o convencimento de que aquilo era importante para o Brasil, para a sociedade brasileira. Então, se a gente não entender essa articulação e também não entender que nós precisamos também de trabalhar nessas áreas políticas, não somente o parlamento, nós precisamos trabalhar as câmaras dos vereadores, as câmaras dos vereadores, nós precisamos estar inserido, né, com pessoas ou produtores ou também pessoas que entendam o agro, né? Nós precisamos de prefeitos, né? Eu cito o prefeito de Rio Verde, ele tem uma ligação muito, Paulo do Vale, uma ligação muito grande com o agro, conhece muito bem, escuta muito o agro, não só, estou falando porque estamos em Rio Verde, mas vários, lógico. de todo o estado de Goiás e do Brasil. E também as assembleias legislativas, a gente vê aqui, uma assembleia pode trazer dano muito grande ao setor, né? Quando um governo não entende o processo. Nós sabemos como foi o 70-30 aqui, foi uma guerra, mas graças à ProSoja Goiás, que estava naquele início, né, e nós, juntamente com os produtores, conseguimos derrubar aí um tributo que estava tirando a competitividade do nosso produtor. Então, a política na Assembleia Legislativa também é importante. A gente tem o presidente da Assembleia, que é filiado à nossa entidade, na ProSoja Goiás, que é o Luiz Sauer. Ele é produtor rural, né? Ele é produtor, para ser filiado na ProSoja tem que ser produtor. Não existe nenhum que não seja produtor, inclusive a gente é fechado, os nossos grupos são fechados, não entra um vendedor lá, só tem produtor rural lá. E os debates são muito sérios, então isso é muito importante, é uma organização. Eu estava fazendo um seminário junto com a imprensa, Alexandre Garcia, mais o William Bach, quando eu falei para ele que nós comunicávamos em minutos com todos os produtores nossos do Brasil, eles não acreditou. Ele falou, mas vocês têm nós temos essa conexão através dos estados. Então o que a gente faz aqui, os estados entram ali, todos os produtores naquele momento, ou pouco tempo depois, vão ser comunicados. Porque lá nos grupos das nossas ProSoja lá, que são os associados, lá tem rigor, lá você não posta qualquer coisa lá, quando tem alguma coisa lá, ela tem relevância, tem decisões que precisam ser tomadas. Então a gente tem essa comunicação e ela chega muito rápido. E também, como estava concluindo, nós precisamos de políticos também, tanto na Câmara dos Deputados, como também no Senado, né? O Senado ainda é muito pior, o Senado são poucos senadores, né?
E eles têm uma força muito grande. A gente está vendo aí essa situação aí dessa gestão que o STF faz individual, monocrática aí. Sim. Então isso traz, e quem pode fazer alguma coisa com o STF, fiscalizar ou mesmo impeachment ou CPI, é o Senado. E o Senado, ele fica omisso a essa situação. Então a gente precisa de senadores, nós precisamos de pessoas independentes, nós precisamos de parlamentares independentes que tenham coragem. Não adianta você ser parlamentar por 1 ou 2 mandatos se você não deixar um legado. Você me perguntou, você tem que deixar aquele legado. Olha, eu sou produtor e vou defender essa classe, entendeu? Então a gente precisa dessas pessoas e a gente precisa também, no corpo federal, de presidentes que tenham ministros voltados, né, à cadeia, que conhecem. Nós temos aí o Tarcísio, que é um ministro que conhece muito bem o agro. Nós temos a Tereza, que nem que se fala, nós temos o ministro Salles, que nos ajuda muito. Enfim, todos os ministros ali que envolvem os nossos setores, eles são muito bem conectados. Então, por isso a gente precisa disso. A gente não tem como funcionar sem isso. As pessoas falam, nós não precisamos de política. Precisamos sim. Sem a política, ouvintes, então aí, os nossos ouvintes dessa maravilhosa rádio Morada do Campo, Morada do Sol, do programa Morada do Campo, precisam sim de políticos. A decisão, o Brasil é um país democrático e as decisões passam pelo Congresso Nacional e pelas câmaras e assembleias. Então escolham bem os próximos candidatos aí que vão logo estar vindo aí. É por isso a importância e por isso a gente faz esse trabalho, porque a gente sabe que nós já perdemos muito por ficar omisso a isso, Divino Ronaldo. O Brasil, ele precisa deixar de ser o país do futuro, ele é o país do presente. Bartolomeu, nós chegamos ao final já do nosso bate-papo e ficou tanta coisa para trás para conversar que eu acho que a gente vai ter que continuar na semana que vem, na outra semana. Enfim, eu quero deixar para você, para o IPA, para a ProSoja Goiás, a ProSoja Brasil, deixar esse espaço aberto, porque essa é a nossa função aqui. Então, usem esse programa, o espaço está aí para vocês. Sempre que quiser, nós estamos à disposição. Agradeço imensamente sua disponibilidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Divino Ronaldo. A gente fica muito satisfeito também, né, com essa credibilidade que você está nos dando, né, de levar a debater essas pautas, né, de programas tão importantes como o seu. Então, sempre a gente está à disposição também. Qualquer coisa, você tem meu celular, pode me ligar. Posso agendar também uma entrevista com o presidente atual da ProSoja Brasil. Opa, vai ser uma honra. Agendo com ele, essa semana eu vou estar com ele, já vou avisar e vou falar com ele primeiro, passar o contato para você fazer importantes debates aí, porque Goiás é um setor muito importante estrategicamente, logística, enfim, e também um estado que tem o maior número de cadeias produtivas no Brasil. Aqui tem uma diversidade devido à nossa irrigação e tudo, que ela é invejável aos outros estados. Inclusive, o nosso PIB, por você entender um pouco, o PIB de Goiás é do tamanho do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul juntos. As pessoas, o Mato Grosso é muito grande, mas nós processamos. Nós somos um estado que processou, que está agregando bastante valor, e isso dá, e também que tem essa riqueza de cadeias, dá a esse estado, a esse protagonismo aqui no Centro-Oeste brasileiro. Mas muito obrigado e conte comigo. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.